vale a pena, né? Muito bom com situação. Olá, está começando o programa Em Discussão Especial, que hoje vai falar sobre segurança na hora de viajar. O fim de ano é para muita gente a maior oportunidade de tirar alguns dias em busca de descanso. Entretanto, é preciso atenção, porque o número de furtos ocorridos a residências, apartamentos, condomínios e empresas costuma aumentar. Para ir e voltar com tranquilidade, alguns cuidados preventivos devem ser tomados e é o que nós vamos saber agora. Por isso, nós recebemos aqui o Dr. Tiago Natalio, ele que é advogado. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Silvia, pelo convite mais uma vez aqui no programa de vocês. É uma honra. Bom, a gente já está chegando naquela época do ano. Na verdade, a gente está pegando esse gancho da época do ano, de final de ano, porque são as festas um pouquinho mais prolongadas e que junta ali uma semana com a outra, Natal, Ano Novo, emenda com férias também. Muita gente aproveita para pegar o 1º de janeiro aí, para emendar e esticar um pouquinho mais ali de folga do trabalho. E é a época que brasileiro relaxa de vez, né? Fala, não quero pensar em nada, o meu foco é só na praia. E aí esquece de tomar alguns cuidados crachos, algumas coisas super importantes. E na volta podem ter surpresinhas, não é mesmo, doutor? A gente está falando aí de segurança na hora de viajar, mas uma segurança específica, furtos. Verdade. E é muito importante esse momento, né? Até porque as pessoas de fato relaxam, Pois mas é. eu costumo dizer que, na verdade, esse relaxar, ele não deve acontecer em todo ano. Porque nós, enquanto condomínios, a gente tem que se programar no decorrer do ano para que quando chegar a época das férias, nós não imaginarmos, não, agora a gente tem que colocar cerca elétrica, tem que colocar câmera, equipamentos. Botar Não, tranca na isso tudo já porta. foi feito, bem programado no decorrer do Lá ano. atrás. E em último momento não dá para fazer nada. Tem condomínio que a gente imagina situações em que a pessoa fala, não, agora a gente vai viajar, vamos se preparar, vamos colocar uma câmera. Não, não é assim. Isso aqui já tem que ter feito, até porque em condomínio a gente depende do quê? De uma assembleia para aprovação de obras, de Isso um no caso de orçamento. condomínio. Exatamente. Caso de condomínio que você mora com mais de um vizinho ali. De orçamentos, Tá. aprovação, chamamento de assembleia. Então isso aí tudo tem que ser muito bem preparado. Tá. Eu acredito Não que é na assim. hora das férias mesmo... Até saber a empresa que vai contratar para você instalar, para que a empresa seja de confiança, para não Exatamente. dar o ouro depois para o Ou bandido. seja, a lição de casa ela já tem que estar feita. E aí sim, chegou o momento de descansar, ficar um pouco mais relaxado, mas também tendo aí diversos cuidados a se tomar, até porque a gente sabe que nas épocas de final de ano, o índice de pessoas é muito baixo nos condomínios. Aquele êxodo, né, que a gente vê nas Exatamente. estradas, principalmente daqui de São Paulo, né, indo em Exatamente. direção ao litoral, interior de São Paulo. Aí todo Trânsito mundo vai de embora. ponta a ponta e o condomínio se Só esvaziando, o grilinhos. condomínio ficando tranquilo e as pessoas, obviamente, nessa época acontece muito mais furtos, muito mais invasões em Vulnerabilidade, condomínio, né? Tá lá, dada a tá lá, vulnerabilidade. Eu acho legal, doutor, se a gente conseguir pontuar aqui no programa hoje, porque existem para mim duas situações clássicas. Eu falei aqui apartamentos, falei casas e até empresas, enfim. Mas a gente tem que lembrar que aqui em São Paulo, principalmente capital e interior, embora a gente já tenha essa tendência de morar em condomínios verticais ou em grandes condomínios residenciais, ainda tem muita gente que mora em casa. Sim, sem dúvida. Sem ser condomínio, casa de bairro, de rua. É a mesma segurança, a mesma preocupação que eu tenho que ter com condomínio é a mesma que eu vou ter na minha casa particular, minha casinha ali de bairro? Na verdade, eu acho que na casa tem que ter uma preocupação muito maior. Maior, né? Até pelo fato de que, quando ao sair da casa não vai ficar de fato ninguém, Não no tem condomínio. essa Exatamente. guarida, né? Não tem exatamente. No condomínio ainda fica a gente. Costumo brincar hoje em dia. Por que a gente mora em condomínio? Porque sozinho nós não conseguimos ter aquilo que em conjunto nós temos. Tá. E isso envolve o quê? Segurança, portaria, lazer, bem-estar, porteiro para abrir e fechar os nossos portões. Então, de Faxineiro, fato, tarará. dentro de uma casa, eu acho que a vulnerabilidade ela ainda é um pouco maior, mas em um condomínio não deixa de existir Não essa deixa de vulnerabilidade. Tá, vou focar ainda em casas, residências, sem ser de condomínio. O que as pessoas... Eu estava falando até algumas coisas aqui para o doutor Tiago, antes do programa começar, que eu estava lendo na internet algumas dicas, por exemplo, para você não dar mole, né, como a gente costuma dizer. Por exemplo, não deixar aquela luz acesa para dizer que tem gente em casa. Você pode até enganar o ladrão à noite. Falar, opa, tem uma luz acesa ali, tem gente em casa. Mas se essa luz perdurar, gente, por 2, 3 dias acesa e durante o dia, tá dando um outro recado. Verdade. Que não tem ninguém em casa esses dias, então eu deixei aquela luz de sentinela ali. Mas tirando essa dica, que para mim ela é dúbia, na verdade, né? O tiro sai pela culatra aí. Câmeras de vídeo, que a gente hoje tem muita facilidade em ter, preços acessíveis, e você consegue coordenar aqui pelo celular o que está acontecendo na sua casa. Qual a eficiência delas? Elas realmente são eficientes? Elas ajudam a, pelo menos, a falar, opa, aqui não?
Eu acredito, também aplicando aí o que nós vemos em condomínio, quanto maior tiver equipamentos que mostrem uma segurança, hoje em dia a pessoa busca uma oportunidade. Ela busca aquela casa onde ela, ao perceber o muro, ele vê que não é alto, percebe que não existe nenhum tipo de algo que possa impedir, seja lá a colocação de vidros em cima do muro, concertinas, etc. Então, o objetivo é deixar mais claro possível que ali existe segurança. Tá. Placas de alarme, Então etc. ajuda sim, sem desde a dúvidas. cerca elétrica Sem até dúvida alguma. os portões com lanças, Sem até as dúvida alguma. câmeras ali, ou esta casa está sendo monitorada, enfim, ou Exatamente. essa casa tem o selo de segurança da empresa tal, que é monitorada pela empresa tal que seja. Exato. Isso sim inibe ação Sem de dúvida ladrão. alguma. Se ele estiver escolhendo, vai na sua casa. Exatamente. Até também aquele ponto de vista que muitas pessoas se usam do quê? Quando vai viajar, acaba conversando com uma pessoa da rua, que acaba fazendo ali, cuidando dos imóveis, acaba passando ali muitas vezes para alimentar o animal, abre, fecha o portão ali para poder alimentar. Ou seja, mostrar que ali existe um certo movimento. Hoje em dia existe sistema de automação que você consegue fazer com que a luz ligue num determinado horário, desligue em outro, câmeras e etc. Então, eu acho que tem bastante coisa aí tecnológica para que nós possamos aí cada vez mais mostrar que naquela casa ali existe pessoas rondando. Que ela não está sozinha, que ela não está Exatamente. largada ali quieta, que está E pronta para... um bom seguro. Hoje em dia é muito Ninguém pensa importante nisso, ter né? um seguro. Hoje Ninguém em dia a gente pensa tem o nisso. seguro do nosso automóvel, isso é praticamente que 100% das pessoas Ninguém têm discute. o seguro, ninguém discute. Ninguém discute. Seguro Agora, o saúde, seguro da própria discute. casa, por que não pensar nisso? Agora a gente tem que fazer um seguro de modo adequado. Muitas vezes a gente faz um seguro qualquer. E aí a gente não avalia de forma correta quais são os bens que tem ali, para que no caso de um sinistro, de fato, você Vale a pagou pena. o seguro, vale a pena. Vale a pena pagar o Então seguro. tem que tomar cuidado com isso, mas eu acho que é uma atenção que a gente tem que tomar cuidado também. Nos condomínios, o seguro é obrigatório. Nas casas, por não ser obrigatório, as pessoas acabam não fazendo. Mas hoje em dia, eu acho que tem cada vez mais se mostrado aí como uma opção de segurança também o próprio seguro. Vale a pena ficar, então, aqui a ideia de que o que é usado em condomínios, eu posso usar para minha casa também? A mesma referência de segurança de condomínios é assim, saber antecedentes de quem trabalha, faxineira, Exatamente. jardineiro, ter câmeras de segurança. Eu não posso ter uma portaria, mas eu posso ter um portão que seja difícil de você acessar, entrar, abrir, fechar, enfim. Vale essa dica? Vale com certeza. Até porque em condomínios a gente já entendeu que por morar em coletividade e um dos diferenciais ser exatamente a segurança, ali, muitas das vezes, a gente contrata o profissional adequado, o profissional de segurança, que ele faz um estudo de todo o perímetro do condomínio, mostrando quais são os pontos vulneráveis, e dentro desse estudo que é feito, aí sim o condomínio se programa, faz um investimento. Eu acho que na casa é a mesma coisa. O profissional que ele visita um condomínio, que ele visita o perímetro, buscando quais são as vulnerabilidades da segurança, ele também tem a condição de fazer isso dentro de uma casa. Então, acho que o sistema está aí, a tecnologia está aí, a gente tem que se usar disso. Hoje em dia tem câmeras que a gente olha pelo nosso próprio celular, como está todos os nossos ambientes dentro de casa e ali fora também. Vários ângulos, você pode até movimentar a câmera para cima e para baixo, enfim, fazer quase um joystick ali no celular. E obviamente que dentro de um único comando você consegue acionar um alarme, qualquer coisa, até mesmo a polícia, etc. Consiga ter comunicação com os órgãos de segurança. Eu estou perguntando tudo isso para o Dr. Thiago antes, que é para a gente não chegar no leite derramado. Exatamente. Porque na hora que chega no leite derramado tem que acionar ele. Na hora que teve o roubo, que foi em condomínio, quem é que divide essa conta, quanto que foi tudo, como mensurar o que foi roubado. Aí vira uma briga de verdade. Aí a briga é boa, Então, assim, antes eu estou fazendo várias perguntas aqui que são pertinentes para a gente poder não chegar lá no leite derramado, mas eu vou chegar lá. É avisar vizinhos que eu vou viajar. É uma atitude correta? Depende, claro, vizinho de depende confiança. do vizinho. Não, se o claro, vizinho vou for avisar minha alguém de vizinha de confiança, é muito comum. Meu sogro, por exemplo, minha sogra sempre se utilizam disso. Eles vão viajar num determinado ano, parece que há um rodízio ali. Esse ano é meu, o outro ano é seu, e assim por diante, um acaba ficando, e ali ele acaba passando pela garagem, alimenta o animal e etc. E acaba fazendo essa presença então é saudável. que acaba inimigo. Não, com certeza, muito saudável. Então é saudável, isso daí não tem problema, avisar os vizinhos. Não. Luz acesa a gente já viu, melhor não. Vai pagar a conta mais caro, né? gente. Vai pagar a conta. Investe em câmera. Bem melhor. Investe em câmera. Até porque vai ficar gravado e se de fato acontecer alguma coisa, vai ter a possibilidade ali de tentar solucionar esse crime, sabendo qual. Hoje em dia está comum também a tecnologia à nossa disposição, a gente não tem mais aquelas fechaduras normais, convencionais, com chave, tarará. Agora é mais cartão, touch,
ler a falange do dedo, Sim. enfim. Vale a pena investir nisso daí? Ou tecnologia Eu acho que de perfumaria? Eu acho que tudo é muito válido. Tá bom. Quanto mais segurança, melhor. Hoje em dia tem aí portas, até portas blindadas. Então, nos próprios condomínios, hoje em dia é muito comum os próprios apartamentos colocarem portas blindadas, mesmo tendo toda a segurança que um condomínio tem. Um condomínio não é diferente, acabam se usando de portas, grades nas janelas, o que é bastante comum e acaba inibindo de fato mesmo, né? Suspender, por exemplo, é que hoje está tudo eletrônico também, mas vamos lá. Suspender, por exemplo, a entrega naquele período só, gente, de jornais e revistas. Porque eles vão acumulando, né? Exatamente. Não na portaria de condomínios, mas de novo eu estou pensando em alguém que mora numa casa, em residência, né? Uhum. Assim, seria o caso de falar assim, ô editora, suspende aqui por essa semana a entrega. Se não tiver algo bem apropriado para receber essas encomendas, aí sim seria interessante. Agora, se nós imaginarmos que existe lá um local apropriado, uma caixa grande, etc., que não vai fazer com que comece a se esparramar ou comece a se perceber que bastante tempo não mexeram naquela caixinha, sem dúvida alguma, é muito interessante sim fazer essa suspensão. É interessante. Agora, num condomínio, por exemplo, deixa eu ver, de casas, em que uma casa do lado da outra, você quase não tem muros, né? Você não precisa disso daí, por conta até da segurança. E você, embora não avise os vizinhos que você vai viajar, você descaradamente está colocando as malas no carro. Todo mundo vendo essa movimentação. Porta que fecha, porta que abre, apaga a luz, acende, desce, burburinho, tarará, você está vendo viajar. Não tem como não expor isso. Acaba não tendo possibilidade Não é de para não entrar na expor. loucura também, né? Não. Não, mas de fato é muito importante isso, porque hoje em dia as pessoas têm que tomar muito cuidado. Até porque não é porque moro em condomínio significa que ali não vai acontecer nada e que eu posso relaxar. Eu não sei quem é o meu vizinho. Eu não sei se esse meu vizinho ele é de algum movimento, alguma coisa, ou ele de repente é uma pessoa que faz furto e roubos. Então a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso e ter sempre todos os cuidados especiais. É óbvio que eu também não tenho que colocar lá, levantar uma placa, ó, estou viajando e etc. Mas acho que alguns cuidados são importantes sim, até porque hoje em dia nós temos, por exemplo, em condomínios, muitas vezes a gente imagina que são todos condôminos ali e que não há possibilidade nenhuma de entrar. Hoje em dia a gente tem plataformas de aplicativos de locações por curtíssima temporada, onde você faz a locação de um único dia dentro de um condomínio e, entre aspas, ao entrar nesse condomínio você consegue observar qual que é a rotina dos moradores, quem que está ali, ou seja, você entrou por um aplicativo, entrou num prédio que teria dificuldade da segurança e ali você tem condição de saber a vida da pessoa, se está viajando, se não está, e de repente você entra por um aplicativo e ali você pratica o furto ou ali você está ali dentro para facilitar uma invasão. Então tem que tomar muito cuidado no dia a dia. Agora vamos lá, doutor. Agora eu sou quem está alugando essa casa por temporada no condomínio. Vou lá para a praia, quero sossego, carro na garagem, vou para uma casa dentro de condomínio também, mas eu não moro lá nesse condomínio. O que o condomínio deve fazer em relação a essa segurança? Porque é uma estranha que estará passando lá um período e eu vou saber toda essa rotina, vou saber todo esse dia a dia dos vizinhos, e o que as casas têm, o que não tem, agitação, enfim. Normalmente é uma obrigação do condômino, ou seja, o locador, ao fazer qualquer tipo de contrato de locação, que ele apresente 2 documentos. A própria convenção do condomínio, onde expõe todas as regras, e um documento que é um pouco mais claro, que ele é um pouco mais aprofundado, que é o regulamento interno, para saber as regras de convívio. Então, um locatário ele tem que ter acesso a esses tipos de documento para ele saber que hora que eu posso entrar na piscina, que hora que eu não posso, se eu posso fazer uma reforma, se eu não posso. Rádio alto, música, problema. Então, ali ele vai ter que conhecer as regras do condomínio. E esse condômino, ou melhor, esse inquilino, que ele adentra num imóvel através de uma locação, tudo que ele praticar ali de errado ou fora das normas, o proprietário é que vai ser o final responsável por isso. Então ao fazer a locação, tome cuidado. Porque se nós ir lá e alugar o apartamento da praia, essa pessoa faz uma bagunça no condomínio, quebra todas as regras, vai sobrar advertência, vai sobrar multa, e essa multa vai ser cobrada do próprio locador. Então tem que ficar Ou de olho seja, do mesmo. condomínio. Tem que ficar de olho, tem que ficar atento para que ele obedeça as normas do condomínio. Isso no caso de quebra de regras. Exatamente. Olha, você está vindo para um condomínio que tem regras estabelecidas, quebrou a regra, multa. Se não vai para o locatário, vai para quem é o dono. Beleza. Em relação à segurança de violência ou de assalto e de furto, porque eu estou abrindo as portas de um condomínio que é super restrito, que eu conheço todos os moradores, só que esse daqui não é morador.
vai ficar uma semana, vai passar o período de Natal e Ano Novo ali. O que o condomínio precisa fazer em relação a ter as informações desse condomínio? Porque ele pode vir a ser um futuro assaltante, por que não? Sem dúvida alguma. As regras, ao passar essas regras, ali vai ter as regras também de segurança. Como, por exemplo, imaginamos um determinado condomínio que tenha clausura. A pessoa, ao entrar, ela não pode deixar outra pessoa entrar na sua carona, ela tem que fechar, deixa que a outra pessoa se identifique, ela não pode deixar portões abertos, ela tem que tomar todos os cuidados das regras de segurança do condomínio, que também tem que ser observadas. É fato que, se essa pessoa, de fato, causar danos a outras pessoas, ele será diretamente responsável, mas terá também o próprio proprietário como um garantidor. Então, diante de um furto, de um roubo, nós vamos começar a imaginar quem que permitiu a entrada dessa pessoa dentro do condomínio. Se eu venho lá e eu permito que uma pessoa entre no prédio e faça um furto, eu vou, entre aspas, eu pratiquei o dano também, eu estou causando dano a outrem. E o próprio Código Civil diz que aquele que causar dano a outrem fica obrigado a reparar. Então, tem que tomar muito cuidado do locador e muitas pessoas, de fato, puxam ficha, puxam capivaras para saber para quem que nós estamos lidando. Buscar saber qual que é a vida pregressa dessa pessoa, como é comum quando nós contratamos um funcionário dentro de um condomínio. A gente busca saber a vida pregressa dessa pessoa, qual que é o envolvimento que ela teve, se tem antecedentes, se não tem. Então isso é muito importante que cada condômino faça perante seus próprios funcionários e também que os locadores façam perante os locatários. Aconteceu uma coisa na minha casa, eu estou viajando, moro em condomínio, ou no meu apartamento, uma situação, cena ali é anormal. Tem que ser avisada na mesma hora, é isso? Ah, Silvia mora em São Paulo e viajou para o litoral aqui, sul. E aí, seu carro foi avariado, alguma coisa estranha ali no apartamento, o condomínio tem que, na mesma hora, me avisar. O objetivo é que o condomínio tenha os seus contatos, que é muito importante aí, o cadastro. Eu tenho medo disso, sabia? O condomínio tem os meus contatos. Mas isso é muito importante. Ele é importante pelo fato de que, quando houver um problema, a gente precisa saber com quem que a gente tem que acionar. E também, muitas das vezes, quando o condomínio precisa tomar alguma ação contra essa determinada pessoa, ainda que condômino, tem que ter as informações. Então, é um item de segurança também ter o cadastro atualizado. Saber quem mora no apartamento, quantas pessoas que tem, se tem animal, qual que é o automóvel que tem, porque dali a gente já começa o controle, qual automóvel entra e qual não entra. Mas diante do fato de um ocorrido, de um sinistro, é fato que cabe ao síndico ou aos representantes que estão ali na hora fazer os contatos sim com as pessoas para que venham e tomem conhecimento do que está acontecendo. Agora, para isso tem que ter cadastro atualizado. Se não tiver cadastro atualizado, fica uma situação muito difícil. Não sei nem por onde começar, não sei qual é o carro, qual é a placa, o telefone, como é que faz para ligar, não sabe nem por onde começa. E aí fica uma situação de vulnerabilidade, porque imaginamos que entraram no apartamento, arrombaram a porta, vai ficar, entre aspas, arrombado até que o próprio dono venha e conserte. A não ser que o próprio síndico seja bastante proativo e coloque lá alguma forma, ou chame um chaveiro para que feche que até a pessoa chegue. Mas tem que ter cadastro atualizado. Cadastro atualizado é item de segurança em condomínio. Tem que ter. Com empresas, sou proprietária de uma lindinha loja de doces e que ela estará fechada pelos próximos dias, porque eu vou me ausentar, vou viajar. Eu tenho que também ter os mesmos contatos, cuidados de condomínio, ou eu preciso ter um pouquinho maior? Pagar segurança só naquele período para... O que eu preciso fazer? É a mesma coisa. Vamos dizer assim, eu acredito que o cuidado ele é de forma geral. O cuidado de forma geral ele tem que acontecer. É óbvio que tem empresas que, dependendo do tipo de comércio que tem ali, ele fica um pouco mais vulnerável ou não, ou ele é mais cobiçado ou não. Mas o objetivo principal é o quê? Ter empresas de segurança, empresas de alarme, câmera, monitoramento, que isso aí vai fazer com que cada vez mais nós mostramos a ferramenta que nós temos para coibir e que aquela pessoa, a pessoa que está com vontade de delinquir, ao passar, que ele não tenha ali uma sensação de facilidade, mas que tenha de dificuldade. É o exemplo que eu gosto de dar, gente. Você está parado no sinal, com vidro aberto e é mulher, o ladrão vai em você, entendeu? Do que no carro do lado, que está com vidro fechado, o homem ou está com alguma companhia, assim. O ladrão vai sempre procurar uma oportunidade. A oportunidade é quem mais facilita. Exatamente. Simples desse jeito, E né? diante daquele condomínio que ele passar e perceber segurança para o lado de fora, segurança para o lado de dentro, muros altos e etc., é como se fosse uma grande, vamos dizer assim, a rua, na verdade, é como se fosse uma vitrine. E ali ele vai fazer o quê? Ele vai perceber quem tem maior vulnerabilidade, maior facilidade, lugares ermos, escuros, sem câmera, e vai tentar se aproveitar dessa forma. Bom, vamos lá, gente. Eu tenho uma notícia aqui
que dá conta que vítima de furto em condomínio deve ser indenizada por empresa de vigilância. A indenização cobre os danos morais no valor de R$50 mil e os danos materiais correspondentes ao valor das peças furtadas. Chegamos no leite derramado. Verdade. Fiz tudo isso ou não fiz nada disso e acabei voltando das minhas mini férias, mini semana de descanso com uma surpresa lá. O que acontece? Bom, na minha casa de bairro, sei eu. Perdeu o Playboy, né? Que foi roubado, que não Perfeito. tinha seguro. Eu sei o que tinha lá dentro, não dá pra tocar na porta do vizinho e falar foi você quem foi, e eu tentar fazer a investigação sozinha. Exatamente. No máximo, fazer boletim de ocorrência e deixar que as autoridades, a parte da segurança pública, realmente ajude a desvendar isso, resolver, enfim. Mas em condomínio, a coisa é mais embaixo, né? Exatamente, mas aí tem que ter bastante... Aqui eu tô falando até de danos morais, Exatamente. gente. Tem que ter bastante cautela sobre esse assunto também. Como é que faz? Porque não necessariamente porque houve um furto, houve um roubo, a responsabilidade vai ser diretamente do condomínio. A gente vai ter que analisar o caso concreto para saber se houve por parte do condomínio dolo ou culpa. Então vamos imaginar a seguinte situação, se facilitou ou não, se houve ali um descuido, uma negligência ou não. Então vamos imaginar a seguinte situação, uma determinada pessoa ao sair, o próprio porteiro entra em contato com os seus comparsas e diz o seguinte, tá livre. Pode vir que agora está tudo livre. O próprio porteiro, ou seja, o preposto do condomínio, ele é um coautor disso daqui. Ou seja, o condomínio elegeu mal o seu preposto. E ao eleger mal o seu preposto, o condomínio vai ser responsável. Agora, vamos imaginar uma situação diferente. Estava lá com toda a segurança do condomínio, vieram diversas pessoas com forte armamento e entrou para dentro do condomínio, à força. Ou seja, vai fazer lá um furto, um arrastão e etc. Como que fica a responsabilidade? O condomínio vai ter que pagar por isso? O condomínio não teve culpa, o condomínio não é responsável por segurança pública. A segurança pública é responsabilidade do Estado, responsabilidade do governo. Então a gente não pode imaginar que o condomínio vai ter esse tipo de responsabilidade. Outro ponto, a própria convenção do condomínio, que seria, vamos dizer assim, a lei maior dentro de um condomínio, ela não prevê que nos casos em que houver furtos ou roubos, o condomínio vai ser diretamente responsável. Até porque senão nós estamos dando ao condomínio uma característica de seguro. Mas doutor, como é que faz? Eu pago por isso. Concordo que paga. Então por isso que a gente tem que analisar o caso concreto e saber se houve culpa do agente do condomínio, os representantes do condomínio. Então, em determinadas situações, vai contra, ou seja, o condomínio agiu com todas as diligências necessárias, o condomínio tinha câmera, o condomínio tinha o porteiro, o condomínio tinha todos os cuidados, mas superou o limite de todos esses cuidados. Então, diante de uma situação como essa, a própria convenção do condomínio prevê que o condomínio não é responsável. Então tá, vamos dar exemplos aqui. Roubaram minha bicicleta. Vamos lá. Bicicleta é uma coisa mais barata, eu tô falando disso porque é uma coisa mais barata. Roubaram minha bicicleta. É importante a gente analisar o exemplo da bicicleta, porque quando a gente imagina uma bicicleta, a gente imagina uma bicicleta e na nossa mente muitas vezes é um custo baixo. Mas hoje em dia existem bicicletas de 15 mil reais, elétricas, de 20 mil reais. Então a gente tem que começar a imaginar. Se o condomínio for de fato garantidor de todos esses bens, a gente tem que imaginar o seguinte: ao mesmo tempo que possam ter roubado uma bicicleta, pode entrar dentro de um apartamento e roubar lá R$1 milhão em dinheiro ou em joias. Um anel, colar. Como que fica a segurança para o condômino em saber que no mês seguinte ele vai ter que dividir R$1 milhão entre todos para pagar o dano que aconteceu? Mas, que segurança roubaram é essa? A minha joia, doutor. Concordo. E eu pago caro aqui para morar nesse lugar. Então vamos lá, o que a gente vai ter que analisar? Vamos analisar o caso concreto. Houve falha na segurança? Se houve falha na segurança, eu tenho que partir do princípio de tudo isso. Eu tenho que partir do princípio que houve uma falha. Não adianta eu chegar acusando, exatamente. Pago bem para não acontecer isso. Exatamente. E quando nós pagamos, há uma confusão muito grande se a gente paga segurança ou se a gente paga vigilância, que são figuras diferenciadas no direito e na jurisprudência. Se o condomínio tem uma empresa de segurança, porque você vê muito nesses condomínios, principalmente aqui em São Paulo, nos bairros mais nobres, os seguranças do lado de fora, que você vê que é uma empresa terceirizada ainda. Aí entraram, roubaram meu apartamento, enfim. O condomínio não é quem vai ter que pagar essa conta. Mas e a empresa de segurança? Que é Pode sim plus, então, né? Pode vir sim a ser responsável. Tá Quando bom. nós temos a empresa terceirizada, o objetivo dela lá é qual? É prestar segurança. Mas nós também temos que, nesse momento, fazer ressalvas de que tem um momento em que nós não temos possibilidade, mesmo que com os cuidados da empresa de segurança, de
garantir a segurança pública. Então a gente tem que imaginar as situações graves em que nem a empresa conseguiria. E outra coisa, é importante a gente saber se a gente está pagando uma empresa de fato de segurança ou uma empresa de vigilância, que tem figuras diferentes. Vamos imaginar o transporte de valores. Você complica a minha vida. Eu Tá achando sei. que eu tô pagando a mesma coisa. Exatamente. Mas vamos imaginar o transporte de valores. Uma empresa que está lá para garantir o transporte de valores. Não importa o que aconteceu. Eu estou pagando o transporte e a segurança. Agora, num condomínio, muitas das vezes, aquela pessoa que está ali fora, ele é um mero vigilante, que ele está ali, muitas das vezes, quase como que com um controlador de acesso. A figura Você entra, você não entra, é uma personagem. figura ali, um personagem. Então, muitas das vezes, a gente tem que imaginar, porque a legislação, a jurisprudência, ela distingue essa situação. Então, nem em todos os casos, nós não podemos imaginar que porque moramos em condomínio, porque existe câmeras de monitoramento, que nós temos a garantia de que nós seremos pagos pelos prejuízos. Até porque os próprios condôminos é que, no final das contas, quando eles se reunirem, eles vão pagar essa conta. Eles estão pagando essa conta, exatamente. Diferente, por exemplo, de um shopping, que quando ele diz o seguinte: venha comprar nas minhas lojas, que eu te dou uma estabilidade, um estacionamento, uma garantia, você vem com comodidade. Lá sim que tem fins lucrativos, condomínio não tem fim lucrativo. Condomínio, o objetivo ali é reunir um rateio para pagar as despesas. E nessas despesas não prevê questões de furto, roubo e também não prevê lucro. Então o condomínio não prevê lucro, é totalmente diferente de uma empresa. Quando nós vamos lá no shopping, de fato, quando acontece o problema no nosso estacionamento, ali sim tem garantia. Agora, no condomínio, a gente tem que ver como diferencial. E a gente vai ter que analisar sempre o caso concreto. E a gente vai ter que encontrar culpa e dolo do condomínio. Se a gente não encontrar culpa e dolo, não tem responsabilidade. Gente, faz seguro. Seguro também é uma, Gente, faz seguro. É uma grande Aqui opção. não estou fazendo propaganda, não, mas assim, o seguro é um dos movimentos mais bem pensados, que a gente nunca acha que vai precisar, né? Gente, o programa está indo para o finalzinho aqui. Ele não entra tanto nessa seara de segurança que a gente está falando, é uma segurança mais administrativa, uma segurança de violência, mas o programa tem a intenção de falar sobre as viagens de final de ano e o que a gente deve se precaver para depois não remediar ali na frente. Então eu tenho algumas diquinhas aqui, tá? Vai sair, vai pegar a estrada, cintos de segurança em todas as posições do banco do carro. Verdade. Porque o peso da pessoa que está no banco de trás sem cinto, numa colisão, pode vir pesando mais de 1 tonelada em quem está no banco da frente. E aí o dano é muito alto. Uma outra coisa também, dirigir com a bexiga cheia. Jamais, jamais. Pare para ir ao banheiro ou antes de pegar a estrada, vá ao banheiro. Numa colisão com o cinto de segurança, pode comprimir a bexiga e até vir a ter um problema de saúde mais grave ali na frente. Às vezes a gente vai apertado ali no... E segurança principalmente com as malas, gente. Mala solta e animal solto também não dá dentro do carro, tá bom? Às vezes a gente vê na estrada aí, descendo ali para imigrantes, todo mundo bonitinho ali com o cachorrinho no colo, vidrinho abaixado e cachorrinho com a cabeça do lado de fora ali. Aquilo é um perigo para quem está dentro do carro e para o próprio animal. Então leva ali no compartimento certinho, eu sei que dá um aperto no coração, mas é o jeito certo de se transportar, tanto para nós de segurança, quanto para o animalzinho da gente de estimação. Doutor, super obrigada aqui pela sua participação. Espero que a gente não precise utilizar seus serviços tão cedo, porque significa que não deu certo lá atrás. Apesar que costumo dizer, é melhor utilizar com prevenção. Com prevenção. E aí a gente não tem que pagar muito mais caro lá na frente. E segurança é isso. A gente tem que evitar o conforto e falar que não, eu evito o conforto para ter a segurança. Esse foi o Dr. Thiago Natalio, que participou do programa hoje aqui com a gente em discussão, falando aí sobre segurança na hora de viajar no final do ano. Muitíssimo obrigada e volte sempre, doutor. Eu que agradeço, uma grande honra falar para toda a sua audiência. Obrigadíssima. Esse foi o programa em discussão especial que chegou ao fim. Obrigada aí pela sua audiência e companhia e até nosso próximo encontro. Tchau. Vale a pena, né? Eu tô com a situação.